A dúvida que eu mais recebo dos meus alunos é: professor, como cobrar por um projeto? É uma pergunta que é difícil de ser respondida porque ela tem muitas variáveis. Existem várias questões que podem e vão influenciar no valor final do seu projeto. Então, com base nisso, nas dúvidas dos meus alunos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque aí eu já ajudo todos vocês de uma vez só e fica até o final, que no final vai ter um bônus, vai ter um presentinho para vocês aí, beleza? Então vamos lá. Montei aqui esse mind map para a gente conseguir visualizar o processo, né, do início até o final para montar um orçamento, para cobrar, né? Não significa que vai ser uma via de regra exata, porque o valor final vocês vão ver que vai depender muito do tipo de projeto e do seu conhecimento. Então vamos lá. Você deve cobrar caro ou cobrar barato se você está começando? Aqui nós temos duas respostas, né? Se você cobrar caro demais, você perde o serviço, ninguém compra o seu serviço, porém se você cobrar barato demais, você perde dinheiro. Por quê? Porque quem trabalha com projeto sabe que existem clientes legais, entre aspas, né? E existem clientes chatos, aquele cliente que ele fala que o job está aprovado e daqui a pouco ele quer 2, 3, 4, 5, 6 alterações e você calcula 2 dias de serviço e acaba trabalhando 10, ou seja, no final você pagou para trabalhar. Então é muito bom você tomar cuidado com isso. Então quais os fatores podem ou não influenciar na valorização do seu trabalho? Eu acredito que o mais importante, o que eu coloquei aqui, é a percepção de valor que o cliente tem do seu trabalho, tem de você, do seu serviço, do seu produto. E o que é isso, né? O que é essa percepção de valor? Basicamente é como o cliente ele enxerga o preço do seu serviço, produto ou marca. Aqui eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem essa Toyota SW4, ela tá nova, deve ter aí seus 20 mil km rodado, pneus novos, toda revisada na concessionária, linda, perfeita, não tem uma multa, documentação, IPVA em dia, porém você precisa do dinheiro e resolve vender a sua Hilux que tá em perfeito estado. Só que você mora num sítio e a feira onde você vai apresentar o seu carro para vender, feirão, famoso feirão de carros, né? É na cidade. E no percurso, o seu carro chega assim, nesse estado que você tá vendo aí para vender o carro. Qual a percepção que as pessoas vão ter do seu carro? O carro tá todo ferrado, que o assoalho deve estar podre, que o motor deve estar batendo, que o câmbio já foi pro saco. Não é verdade? Por mais que você prove, que você mostre ali que o seu carro só tem 20 mil km rodado, que o pneu tá novo, que o carro é de família, só sai para viagens curtas de final de semana, não adianta, você pode mostrar 1001 qualidade do seu produto, se a apresentação dele é feia, a percepção de valor vai lá embaixo. Agora imagina que você foi num lava rápido, lavou seu carro rapidinho e voltou para vender ele. Será que a pessoa que viu o seu carro no dia anterior, se ela voltar e ver ele novamente, vai ter a mesma percepção de valor do produto? Olha só a diferença, né? Então, esse carro aqui, ele pode estar todo ferrado, ele pode estar com câmbio zoado, ele pode estar fumando, né? É o que as concessionárias fazem, né? Daquele tapinha no veículo, coloca um óleo um pouco mais grosso para não fumar, faz aquela maquiagem. Só que a percepção de valor para o produto ser bem apresentado vai lá em cima. Então os problemas meio que pouco importam, você acaba pagando mais pela apresentação. Então isso é percepção de valor, a forma como você se apresenta para o seu cliente, a forma como você apresenta os seus trabalhos na internet, como você monta o seu portfólio, que vai ditar o valor do seu serviço. Se você apresenta de qualquer jeito o seu projeto, se você se apresenta de qualquer jeito para o seu cliente, a forma como você se porta, como você conversa com ele, vai influenciar na percepção de valor do cliente em relação a você, o seu produto ou serviço. E vamos para o próximo tópico aqui então. Somente o mercado pode ditar o valor do seu serviço e dizer se ele está barato ou caro. Não sou eu, não é o seu amigo de faculdade, não é o seu chefe no trabalho. Ninguém pode dar um norte, ninguém pode ditar, muito menos o cliente. É o mercado.
Se o mercado por inteiro está cobrando R$ 1.000 por um projeto e você cobra 5.000, você tem que ter um diferencial absurdo para provar que o seu produto vale 5 vezes a mais o valor de mercado. Fora isso, não tem ninguém que dite se o seu trabalho está caro ou barato. Observe como o cliente ele se expressa ao ver o seu orçamento. Ele fica feliz, ele fica contente ou ele fica espantado? É muito bom você se atentar a isso. Ah, mas eu mandei o orçamento por WhatsApp, por telefone. Então, presta atenção na atenuação da voz dele, no áudio que ele mandou ali no WhatsApp. Será que ele vai pedir desconto ou não? Será que ele vai pedir para você fazer mais barato? Então, se o cliente pedir desconto ou achou caro, então isso significa o quê? Que ele não viu valor no seu serviço. Ele acha que um desenhinho, entre aspas, né? Que você faz às vezes em 2 horas, 3 horas, não vale ali os seus 800, 1.200 que você cobrou. Às vezes você cobra até barato, você tá começando, cobra 100, 150, R$ 200, vai depender muito da sua posição geográfica e onde você tá, né? E o cara acha caro. Eu já passei por isso e eu sei, de você cobrar barato, o cliente achar caro e ainda querer parcelar em 3 de 50, por exemplo, se você cobrou R$ 150. É ruim, mas você ainda vai passar por esse processo e isso vai te fazer amadurecer bastante, tá? Então, se isso acontecer, se o cliente ele não vê valor, e foi a questão ali que eu falei do carro sujo, do carro limpo, da percepção de valor, melhore sua apresentação pessoal, melhore o seu portfólio, a forma como você se apresenta, a forma como você apresenta a proposta de serviço para o seu cliente. Isso vai mudar, isso vai valorizar a percepção de valor que o cliente tem sobre você. O cliente pagou sem reclamar? Não questionou nada, você cobrou, sei lá, R$ 5.000 e o cliente não questionou, isso significa que o seu preço está condizente com o mercado. Não é via de regra que é certo isso, tá? Porém, muitas vezes o cliente já conhece o mercado, sabe que tá dentro, vai só pagar, não vai questionar, não vai fazer nada, tá? Ou o cliente tá muito apertado, não tem ninguém para resolver o problema dele, você cobrou caro, ele vai pagar mesmo assim, porque ele quer o serviço, ele tá com a corda no pescoço também, né? Da mesma forma que o nosso cliente nos cobra, ele tem um cliente dele que também tá ali cobrando ele 24 horas. O tempo que você tem de mercado, sua experiência também vai influenciar muito. Se você tem 20, 30 anos de experiência, obviamente que seu produto vai ser mais valorizado do que quem está começando agora. Por quê? Porque você vai conseguir resolver mais rápido, você já sabe contornar todos os BOs, então você consegue cobrar mais do que quem está começando. Isso é óbvio, fato. Tá? Isso aqui não tem nem como discutir que o seu tempo de mercado vai te valorizar cada vez mais. Posicionamento de marca, como que você se posiciona nas redes sociais? Você é uma pessoa que, hoje em dia, né, que a gente está vivendo a era da internet, das inteligências artificiais, a quarta revolução industrial, como muitos chamam, como que você se posiciona? Pessoalmente falando, politicamente falando, você é uma pessoa que está lá falando frases racistas, homofóbicas, sei lá, se posicionando mal, postando foto e stories bêbados por aí, no Instagram profissional, isso, vai fazer o seu cliente te olhar feio. Então não misture ali a sua marca, o seu negócio com a sua vida pessoal. Não 100% das vezes, não que isso é errado. Você pode ter um Instagram, por exemplo, pessoal e profissional também. Só toma muito cuidado com o que você posta, as coisas que você faz, tá? Isso pode também fazer a sua marca ser vista de uma forma ali não tão boa, tá? Sua infraestrutura é grande? Por exemplo, você investiu aí no seu negócio R$500 mil em maquinário? Ou não, você só tem um notebook e você está começando agora. Por que que isso influencia no preço final, no seu orçamento, na sua hora? Porque isso tem um custo, né? Então, se você pagou, por exemplo, 30 mil para montar o seu computador, comprou lá uma placa de vídeo das últimas, RTX 4090, i9, cento e pouco GB de RAM, etc, 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 tem um custo. E você precisa saber desse custo da sua infraestrutura para que você calcule a sua hora e essa hora te traga o retorno do seu investimento. Então isso é muito importante também. Nossa, professor, tudo isso para calcular o preço da minha hora e saber quanto eu vou cobrar no projeto?
Tudo isso, não é só sair chutando um preço X, tá? E a qualidade do seu material também. É muito diferente você apresentar um print, tirar uma foto da tela do seu computador, você mostrar um render realista para o seu cliente. A percepção do seu trabalho é totalmente diferente. A forma como o cliente olha aquilo é totalmente diferente. Se você tem dúvida, faz o teste. Manda um print via WhatsApp pro seu cliente, ó, seu projeto tá ficando assim, só da tela do SolidWorks, você vai ver a resposta como seu cliente vai te mandar, e faz algo a mais, faz um render super realista, bonitão, aquele que o cliente vai achar, putz, meu produto vai ficar assim, faz isso, e você vai ver qual que é a percepção de valor do seu cliente em relação a essas duas táticas, tá? Então vamos lá para o próximo tópico. Nesse tópico, a gente chama de break-even, é quando a gente coloca todos os nossos custos fixos e soma eles para a gente saber qual que é o nosso custo mensal, para que a gente não trabalhe para viver apenas, né? Ou viva para trabalhar, né? A gente precisa saber o quanto a gente tem para a gente não sair no prejuízo no final do mês. Não sei se ficou claro, mas eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, por exemplo, você tem custo com alimentação, você sai para trabalhar, você precisa comer alguma coisa na rua, ou até mesmo na sua casa, né, no seu escritório, qual que é esse custo? Quanto que você gasta por dia com alimentação? R$30, R$40? Você precisa saber qual que é o seu custo mensal com alimentação. Ah, professor, eu moro com meu pai, com a minha mãe, tô começando a faculdade agora, eu não tenho custo com alimentação porque eles me bancam. Então, seu custo é zero. Então, tira esse tópico da sua lista. Você tem gasto com combustível ou com transporte? Você vai no seu cliente, você vai fazer uma visita, você tem que gastar com combustível ou transporte. Faz uma média. Às vezes vai ter mês que você vai gastar mais, meses você vai gastar menos. Ah, nesse mês eu visitei bastante cliente e gastei R$200 de gasolina. No mês que vem eu já não fui tanto, tá fraco. Por exemplo, esse mês do carnaval é sempre fraco. Gastei só R$100 de gasolina. Faz uma média, soma ali 200 mais 100 dá 300, divide por 2, que é 2 meses, você tem uma média ali de R$150 com o gasto de combustível. É muito importante. Professor, não tenho gasto nenhum, não atendo cliente, não vou em lugar nenhum, não faço benchmark, não faço pesquisa de campo. Então não sei como você faz design, né? Se você não faz tudo isso, zero também, tá? Não coloca custo nenhum. Tem aluguel? Você alugou um escritório ou não? Você mora numa casa de aluguel e trabalha de casa, então você tem um custo, por mais que você não tenha um escritório, tá? Você paga o aluguel da sua casa, você tem esse gasto fixo mensal que você precisa ganhar esse dinheiro para pagar o seu aluguel, para continuar na sua casa, no seu apartamento, etc, etc, tá? Esse aluguel não se refere somente a um escritório. Você vem alugar um salão comercial, beleza? Vamos pro próximo. Energia, muito importante também você colocar. A água nem se fala, a gente precisa de água, inclusive bebam água, tá? Internet. Hoje em dia, sem internet, a gente não trabalha, então a gente precisa muito colocar esse custo aqui também. Software. Você usa os Jack Sparrow da vida ou você paga alguma licença? Se você paga, você vai colocar o custo de todos os softwares pagos que você usa. Adobe, SolidWorks, Quixote, etc, etc. Você pode colocar também o Office, né? Se você paga o Office, PowerPoint, Excel, Word, etc. Todos os seus custos, literalmente, de software, você vai colocar aqui, tá? Marketing. Você faz marketing? Você faz campanha? Né? Você sobe algum tipo de campanha publicitária na internet? Você vai colocar os custos. Você tem funcionário? Não, não tenho, professor. Estou começando agora. Então, elimina. Você faz marketing? Não, não faço campanha, elimina. Então tudo que tem aqui nessa lista, você não faz, você elimina, tá? Você coloca custo zero. E os perecíveis, muito importante também, papel, caneta, impressora de papel, impressora 3D, tudo que tiver um custo perecível para você, você vai colocar também, anotar tudo num papel aí. Equipamento, muito importante, eu dei o exemplo do PC, tá? Você precisa saber quanto você gastou de equipamento para você ter esse retorno. Professor, não gastei nada, ganhei o meu computador da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha avó, sei lá, ganhei numa rifa, num bingo, não gastei nada. Então, zero, tá? Custo zero. Você gastou com equipamento de medição? Paquímetro, altímetro,
esquadro, etc, etc, vai colocar também, tá? E aí você vai definir agora nesse tópico se você quer receber um lucro ou se você quer receber um salário. Professor, não é a mesma coisa? Não, não é. Então vamos lá, vamos para o lucro. O lucro você vai multiplicar o valor final, certo? Então você tem lá todos esses gastos que a gente viu agora, internet, PC, aluguel, perecíveis, água, luz, etc. Você vai ter uma somatória final, vai dar, sei lá, seus R$ 2.000 de gasto fixo por mês, certo? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo percentual que você quer obter de lucro. Exemplo, nosso break-even vai ser, ou seja, o nosso gasto mensal vai ser de 2.790. Um exemplo, tá? Você vai fazer um fator de multiplicação do quanto você quer ganhar. Ah, eu quero ganhar 2 vezes isso. Então você sabe que ganhando 2 vezes o valor do seu custo mensal, você vai conseguir pagar todas as suas dívidas e ainda vai ter um valor de 2 vezes o seu gasto, né? De 100% em cima do que você gasta. Então, se você gasta 2.790, você vai pagar todas as suas dívidas e ainda vai te sobrar um salário de 2.790. Se para você tá pouco isso, você multiplica por 3, multiplica por 4, por 5, até chegar num valor ideal para você, tá? Já o salário não tem um fator de multiplicação ali. A gente vai somar com quanto a gente gostaria de receber. Então, por exemplo, se o seu gasto mensal é de 2.790, você vai somar com quanto você quer ter de salário. Ah, eu tenho um gasto com aluguel, com energia, com internet, etc, etc, de 2.790 e eu quero ainda que eu consiga pagar todas as minhas contas e tenha um salário, sobre um salário para mim, livre de tudo, de R$ 1.500. Aí você vai somar com quanto você gostaria. Ah, 1.500 tá pouco, eu gostaria de ter 2.000, 3.000, 4.000 de salário. Aí você vai fazer essa soma. Professor, ainda tá confuso, não entendi nada. Então relaxa que você vai entender já já. Como calcular tudo isso? Primeiro você vai definir quantas horas você pretende trabalhar por mês, tá? Então, assim, você já possui um trabalho? Você já trabalha fixo e você vai fazer projeto, vai desenvolver produto como uma fonte de renda extra? Então, você vai trabalhar muito menos do que quem vai viver disso, certo? Não vai calcular sua jornada de trabalho lá dentro da empresa onde você tá, não. Então, você trabalha, tem um trabalho fixo e aí eu vou trabalhar 2 horas por dia só à noite quando eu chegar em casa. Então, você vai somar essas 2 horas diárias vezes 5, que é de segunda a sexta, né? Você vai ter 10 horas por semana, 40 horas por mês, certo? Então, você vai ter... Esse cálculo vai ser basicamente esse, tá? Ou você vai viver de projeto. Se você vai viver, se não tem um emprego, esse é o seu sonho, viver fazendo projeto, desenvolvendo produto, aí sua carga horária vai ser maior, certo? Então, você vai trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, durante 5 dias na semana, só de segunda a sexta. Você vai ter 50 horas semanais, vezes 4 semanas, você vai ter 200 horas por mês de trabalho. E o cálculo vai ficar assim. Você vai ter o seu custo mensal fixo, mais o seu lucro, certo? Dividido pela sua quantidade de hora de trabalho. E aí você vai ter o seu preço por hora. Então é assim que você faz o seu cálculo de preço por hora. Ah, professor, por que você não colocou direto aqui? Esse slide já explicou. Porque você precisa saber o que tem por trás disso. Não adianta eu só postar aqui, o que é break-even, mais lucro e tal. Meu, você vai ficar perdido. Por isso que eu dei esse rolê todo. E aí a gente finaliza essa etapa aqui. Agora que você já entendeu toda a parte de custo, como calcular o break-even, se você quer ganhar uma porcentagem de lucro em cima ou se você quer ganhar um salário em cima, como saber as horas que você vai trabalhar, se vai ser só como uma fonte de renda extra ou se você vai viver disso para chegar no seu preço por hora, eu tenho um presente aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai abrir uma planilha que eu criei no Excel e vai fazer todo esse cálculo automaticamente para você, sem você precisar usar calculadora para nada, tá? Então, agora aqui no piscar de olhos, a gente vai
direto para a planilha do Excel. Bom, turma, já estamos aqui no Excel. Como eu falei para vocês, essa planilha aqui ele já vai calcular tudo automaticamente para você e você vai ter o valor final da sua hora aqui. Eu vou fazer aqui em tempo real com vocês, tá? Essa planilha ela vai estar disponível para vocês aqui adquirirem na descrição do vídeo. Então acessa aí, vai ser o primeiro link da descrição para você ter acesso a essa planilha. Então aqui você vai conseguir editar ela da forma que você quiser. Por exemplo, não tem o custo com alimentação. Como eu falei, meu pai e minha mãe banca alimentação para mim. Então você vai colocar aqui, ó, R$0, tá? Não tem o custo com alimentação. Combustível. Eu gasto 350 por mês, então deixa. Quanto você paga de aluguel? 700. Você paga condomínio? Não, então 0. Você paga energia? Geralmente aqui não passa de R$135 aqui o custo da energia. Isso quando eu uso muito as impressoras 3D, então deixa. Água, R$100. Internet, software, geralmente software é bem mais caro, né? Marketing, tem funcionário? Não tenho, deixa 0. Diversos seria aquela parte dos perecíveis, né? Papel, caneta, borracha, filamento de impressora 3D. A partir do momento que você colocar aqui, eu tenho um custo maior por mês de perecíveis, sei lá, R$350. Você vê que o valor final aqui já mudou, ó, 2.900, certo? Então esse é o meu custo mensal. É aquilo que eu preciso ganhar pelo menos R$2.900 para ficar 0 a 0, não ficar devendo, o nome não ir pro Serasa. É isso, tá? Aqui você vai colocar os seus custos reais. Eu não tenho nada disso aqui de custo, professor. Não tenho custo com combustível, moro com meus pais, não tenho custo com aluguel, também não pago energia, só faço faculdade, quero começar a entrar no ramo, você vai colocar tudo 0, 0, 0, 0, 0. E aqui a gente tem aqui algumas definições importantes. Você quer fazer essa multiplicação aqui, né? Você quer multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, certo? Que é a questão ali do lucro que eu expliquei lá atrás, então volta para você entender novamente. Ou você quer ter um salário. Por exemplo, eu não quero um fator de multiplicação. Vou colocar aqui 0. Eu quero ter um salário, então eu tenho aqui 2.900 de custo mensal, que é o nosso break-even. E eu quero ter um salário aqui de R$2.000. Você vai colocar aqui 2.000 e vai dar Enter. Então ele já vai calcular o valor da sua hora. Você tem que cobrar R$30 por hora para conseguir pagar todas as suas dívidas e ainda ter o seu salário de R$2.000. Então, quantas horas diárias você vai trabalhar? Lembra que eu falei? Você vai trabalhar, você vai viver disso. Então, você vai trabalhar da hora que você acordar até o final do dia, todos os dias de segunda a sexta, um mês todo. Ou você já tem um trabalho fixo e você vai trabalhar ali só 2 horinhas por dia. Você tem que saber quantas horas diárias. Isso aqui é para quem tá vivendo de projeto, tá? 8 horas por dia. 8 horas é pouco. Como eu tô em casa, professor, eu vou trabalhar 10 horas por dia, um pouquinho a mais. Vou trabalhar 10 horas por dia, vou trabalhar 5 semanas, 4 semanas, né? 4 semanas no mês. Dias da semana, na verdade, né? Vou trabalhar 5 dias na semana, 4 semanas no mês. Então, você vai ter aqui, ó, o valor da hora, R$24,50, que é o equivalente para você conseguir pagar o seu custo mensal de R$2.900 e ter o seu salário de R$2.000. Professor, R$2.000 é pouco. Eu já trabalho numa empresa, eu ganho R$2.000 nessa empresa, mas para eu largar o meu trabalho e começar a viver disso, eu quero no mínimo o dobro do que eu ganho trabalhando numa empresa. Então eu quero um salário de R$4.000. Você vai colocar aqui, ó, seu salário R$4.000, sua hora vai subir para R$34,50. Só que vejamos, vamos lá. Aqui a gente tem um assunto muito importante para tratar. Em alguns casos, esse valor é pouco. Em outros casos, esse valor é muito. Um exemplo, eu tenho 14 anos de experiência. Se eu fechar um job aqui, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo aqui, ó. O cliente me contratou para desenvolver essa preforma. Isso aqui é uma preforma, tá? Da parte da rosca, ó. Isso aqui é um protótipo de uma preforma, na verdade, certo? O cliente me contratou para desenvolver a preforma. Eu já tenho experiência com isso. Eu sei o caminho das pedras. Eu sei que em 1 hora eu desenvolvo uma preforma dessa. Faz sentido eu cobrar R$34,50 se eu faço em 1 hora o serviço?
faz sentido nenhum. Porém, não significa que a planilha tá errada. Por quê? Porque se eu fechar 800 preforma no mês para desenvolver, certo? E eu faço uma por hora, e eu trabalho 10 horas por dia, faço 10 preformas no dia, se você multiplicar pelo valor da hora, você vai ter o seu salário, certo? Que é R$ 4.000, já descontando o seu custo mensal. Porém, não é assim que funciona. Às vezes eu fecho uma preforma a cada 3 meses. Não faz sentido eu cobrar R$ 34,50. Então, por isso que você tem que se ligar no mercado. Você tem que fazer uma pesquisa para saber quanto seus concorrentes estão cobrando naquele serviço. Ou se você já trabalha numa empresa, você tem noção de valor, aí você cobra pelo serviço e não pela hora trabalhada. Porque se você faz, por exemplo, eu faço isso aqui em 1 hora hoje. Quando eu comecei há 14 anos atrás, eu ia demorar no mínimo 1 semana para fazer isso aqui. Agora, se eu fosse demorar 1 semana para fazer isso aqui, compensaria eu cobrar por hora. Por quê? Eu ia cobrar 50 horas a R$ 34,50, certo? Ia dar um valor ali que eu acredito que seja justo. Não sei se ficou claro para vocês. Porém, é diferente, por exemplo, do cliente me pedir para modelar esse copo. Ou sei lá, algo que pareça com esse copo aqui. Algo cilíndrico. É cilíndrico, tá? É algo simples, é algo que no SolidWorks eu vou fazer um círculo e vou extrudar esse círculo e vou jogar um comando de casca. Acabou. Você acha que é impossível você fechar um serviço desse? Já fiz muitos para cliente que desenvolve copo de plástico. Esses copozinhos long neck. Fiz vários. Trampinho de 15 minutos. Nesse caso, dá um exemplo absurdo, tá? Nesse caso, se você cobrasse R$ 34,50, você ainda tá no lucro, porque você faz em 15 minutos e você tá cobrando a hora. O valor de 15 minutos você tá cobrando a hora. Ainda assim é pouco, tá? Você poderia cobrar 100, 150, 200. Isso vai depender muito da sua experiência, do seu conhecimento de mercado, da forma, da percepção de valor. A gente volta naquele tópico lá do começo da percepção de valor que o cliente tem de você, do seu produto ou do seu serviço, tá? Então não é porque você vai ter acesso a essa planilha aqui, você vai colocar todos os seus custos, você vai usar ou o fator de multiplicação ou o salário para definir o valor da sua hora, que você é obrigado a cobrar o valor da hora por determinado projeto, certo? Igual isso aqui, ó, por exemplo. Eu fechei essa semana o desenvolvimento de um blister de escova. As escovas estão até aqui dentro. Esse aqui é um protótipo que eu fiz, ó. Vocês acham que eu cobrei por hora ou pelo projeto? Fica aí o ponto de interrogação para vocês. Leve em consideração o valor da sua hora. Isso aqui é apenas um ponto de partida para quem está começando, tá? Novamente, se o produto é muito simples ou se você faz muito rápido, é mérito do seu estudo, do seu esforço, do seu conhecimento. Não deixe ninguém, a não ser o mercado, ditar o preço do seu serviço. Agora, se estiver cobrando algo totalmente fora, tá? Obviamente, você vai ter que levar em consideração também se o seu cliente é grande, uma Coca-Cola da vida, ou também o Joãozinho, que assim como você acabou de abrir uma empresa, está tentando começar a vida, não tem um ponto furado no bolso. Não adianta você cobrar 10, 15, 20 mil reais que você não vai fechar. Lembra, volta aquele tópico do início lá que eu falei para vocês. Se for muito caro, você não fecha. Se for muito barato, você perde dinheiro. Então, com o tempo, partindo desse norte aqui, dessa planilha, desse cálculo, você vai começar a saber o quanto cobrar. E outro ponto muito importante para a gente finalizar de vez esse assunto: não mude o valor do seu serviço toda hora. Então, por exemplo, o cliente veio para você essa semana para você desenvolver essa preforma para ele. Você cobrou R$ 800 para desenvolver essa preforma, certo? O cliente provou, não questionou nem nada. Semana que vem ou mês que vem, o cliente volta e você já não quer cobrar mais R$ 800 porque você acha que você já estudou mais, aprendeu uns comandinhos novos no SolidWorks ou em qualquer outro software, e agora o seu conhecimento está mais caro. Sua hora que valia R$ 34,50, você botou na cabeça e agora ela vale R$ 80. Sei lá, o dobro, o triplo.
Aí o projeto que você cobrou mês passado pro cara 800 conto, agora você quer cobrar 1.500. Esquece, você vai perder esse cliente, tá? Não existe isso. Então mantenha o mesmo preço tabelado. Vai ter uma hora que você vai tabelar tudo. De tanto você cobrar 800 para esse, a outra preforma é igual, só vai mudar a altura, um pouquinho do diâmetro. Meu, se eu cobrar os mesmos 800, eu tô no lucro. Não é porque ela é mais alta que você vai gastar 20 milímetros a mais de material no software, né? E você tem que cobrar mais caro, tá? Então, fica aí esse questionamento para vocês. Espero que eu tenha dado um norte, um direcionamento para todos vocês sobre posicionamento, sobre custo, sobre cálculo, tá? É algo muito simples. Lembrando que essa planilha vai estar aqui na descrição. Todos os nossos cursos vão estar aqui na descrição também. E essa aula em específico, ela vai tanto para o YouTube quanto para alguns dos nossos cursos, que tem muita gente que tem essa dúvida. E por conta disso, eu resolvi gravar já e disponibilizar para todo mundo. Toda a galera dos cursos vai receber essa aula e a galera do YouTube que ainda não é aluno também vai receber essa aula, e a planilha vai estar no link vinculada para as duas pessoas, tanto para vocês, alunos de todos os nossos cursos, quanto para a galera do YouTube. O link está aqui embaixo, é só clicar que você vai ser redirecionado para a página da planilha, beleza? Valeu, tamo junto, sucesso para todos vocês, abraço.